Então, pessoal, nós vamos começar primeiramente com uma revisão básica dos conceitos sobre circuito elétrico, tá? Bem, o circuito elétrico mais simples do mundo, mais básico, você tem que ter pelo menos três coisas. Uma diferença de potencial, né, que vai vir de uma fonte de tensão, uma carga, e se for um circuito fechado, vai aparecer uma corrente elétrica, tá? Vamos ver como se dão essas três coisas. Primeiro, uma diferença de potencial, no caso mais simples, que é o que eu vou fazer agora para a gente se lembrar, seria o caso de uma pilha ou uma bateria, né? Que fornece uma corrente contínua. A gente geralmente representa assim, com um traço horizontal maior e um traço horizontal um pouco menor. Isso seria a representação de uma pilha ou uma bateria ou uma fonte de corrente contínua. E a gente indica o polo positivo e o polo negativo. E essa letra U, ela está representando a diferença de potencial. Diferença de potencial que tem esses nomes principalmente nos livros de física, nos livros mais teóricos, tá? Na área elétrica, a gente costuma chamar essa diferença de potencial de diferença de tensão, ou simplesmente tensão. Eu vou escrever aqui diferença de potencial, que é como você encontra em muitos livros, tá? Mas eu vou colocar aqui também que pode ser diferença de tensão ou simplesmente tensão. Qualquer que seja o nome, a unidade de medida é sempre volts, tá? Que a gente abrevia por uma letra V. Bom, a tensão, a diferença de potencial, falando de uma maneira muito simplificada, que não é bem isso, mas só para ajudar a entender, é como se fosse a força da eletricidade. Quanto mais tensão eu tenho, mais força os elétrons têm para vencer a barreira daquele circuito e provocar uma circulação de corrente elétrica, tá? O que isso significa? Se eu pegar uma bateria ou uma pilha sem nada ligado a ela, na hora que eu colocar um voltímetro aqui, que é um aparelho que lê tensão, lê os volts, eu já consigo ler uma diferença de potencial, ou seja, uma tensão nos terminais dessa pilha ou bateria. Mas eu não tenho ainda corrente elétrica, porque para ter corrente elétrica, eu preciso fechar um circuito, fechar um caminho, um percurso, tá? Então, por exemplo, vou colocar aqui uma resistência que é a carga mais simples que a gente pode ter, que eu falei que também no circuito a gente geralmente tem uma carga. Por enquanto eu vou chamar de resistência mesmo, mas depois vocês vão entender por que eu chamo de carga. Então, continuando a explicação, imagina que eu pego agora dois fios e ligo nos dois polos da minha pilha ou bateria, mas não chego a ligar ainda com a carga, chego aqui bem perto. Se eu colocar nas pontas dos dois fios um voltímetro, eu vou ler a mesma tensão da bateria. Por exemplo, se for uma bateria de 9 volts, e eu botar o voltímetro aqui, eu vou ler 9 volts. Mas ainda não tem corrente, porque eu não fechei o circuito. Essa é a diferença. Se eu tenho uma fonte de tensão, eu já tenho tensão. Mas para ter corrente, eu tenho que realmente levar esses fios até a carga, ligar. Na hora que eu conectar, e agora formou um circuito fechado, aí eu vou passar a ter corrente elétrica, que por convenção ela sai do terminal positivo da fonte de tensão e retorna pelo negativo. Então a corrente elétrica ela sai por aqui, ela vem nesse sentido, passa na carga nesse sentido aqui, ó, e retorna por aqui até chegar novamente ao terminal da fonte de tensão, da pilha ou bateria. Bom, se a tensão, falando bem simplificadamente, é a força do elétron, a corrente é como se fosse a velocidade com que ele está passando, tá? Porque corrente é variação de carga sobre a variação do tempo. Então, quanto maior a corrente, mais cargas elétricas, no meu caso, mais elétrons, eu vou ter percorrendo esse circuito aqui, tá? Quem já estudou uma vez vai lembrar que existe uma equação que relaciona esses três elementos que eu já coloquei aqui, né? Eu já coloquei U, DDP, diferença de potencial, ou também podemos chamar de tensão. Eu escrevi que a carga vai ser representada por esse R,
Esse R aqui, na verdade, por enquanto, é a minha resistência, mas a resistência é uma forma de carga. Resistência é medida em ohms. O símbolo de ohms é uma letra grega, o ômega, que tem esse desenho aí, mais ou menos. E o I é a minha corrente elétrica, ou simplesmente corrente, tá? Medida em amperes. Voltando, quem já estudou sabe que tem uma fórmula que relaciona esses três itens, que é a famosa lei de Ohm. A lei de Ohm vai me dizer o seguinte, né? U igual a R vezes I. O que isso significa? Que a diferença de tensão é igual ao produto, a multiplicação da resistência pela corrente. Tá, mas e daí? Até agora não disse muita coisa. Bom, deixa eu colocar de outra forma. Quem ainda lembra um pouco de matemática, sabe que eu posso obter essa equação, eu quero encontrar o U, eu multiplico RI. Eu posso obter de outra forma. Por exemplo, se eu quiser saber quanto é o R, eu deixo o R sozinho, isolado, e passo o I que está multiplicando, dividindo. Então R fica igual a U, e o I agora está dividindo. Ou, se eu quiser saber o I, eu deixo ele isolado, e o R que está multiplicando ele passa dividindo também. I seria igual a U sobre R. Professor, eu ainda tenho muita dificuldade de saber essas regras da matemática, porque eu não me lembro muito bem. Então, tem um bizu, uma regrinha que muita gente usa para ajudar, que é um triângulo, né? Um triângulo onde você desenha os três elementos assim, ó. Como é que você usa esse triângulo? Você olha a grandeza que você quer encontrar, que você quer deixar isolada do lado esquerdo da igualdade, e depois olha como estão as outras duas. Por exemplo, se eu quero encontrar o U, a tensão, eu olho para ele, como é que estão as outras duas? Estão na mesma linha, então é R vezes I. U igual a R vezes I. Se eu quero achar o R, eu olho só para o R e olho como estão as outras duas, tá? U sobre I, não estão na mesma linha, tá um em cima do outro. Então é R igual a U sobre I. E se eu quero encontrar o I, eu olho só para o I e depois vejo como estão os outros dois, ó. Tá? U sobre R. Tudo bem, continuo achando que não está me dizendo muita coisa. Então vamos lá. Olha para isso daqui, ó. A última que eu fiz ali, olhando só para o I. I igual a U sobre R. Eu quero te mostrar o seguinte. Vamos supor que eu vou fazer vários circuitos. E eu vou ter a minha U sempre de mesmo valor, sempre constante, tá? Mas eu vou ficar variando o valor do R. E eu quero saber o que vai acontecer com a corrente. Exemplo 1. Como eu disse que o U vai ser sempre constante, eu já vou definir e vou dizer que U seja 100 volts. Então, no exemplo 1, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer que no exemplo 1, a resistência é 10 ohms. E eu quero saber quanto é a corrente. Corrente é U sobre R. O U vai ser sempre 100 nesses nossos exemplos. Então, 100 dividido pelo R, que é 10. 10. Corta 0 com 0. 10 dividido por 1, 10. 10 o quê? Amperes. Corrente é medida em amperes. 10 amperes. Tá. E daí? Calma, vamos olhar agora para o exemplo 2. Exemplo 2. Vamos aumentar essa resistência para 20 ohms. 20 ohms. E vai ser... Eu disse que a tensão vai ser sempre a mesma, 100 volts. 100 dividido... Agora o R é 20. 10 dividido por 2 é 5, tá, pessoal? 5 amperes. Veja só. No primeiro exemplo, a resistência era 10, a corrente ficou 10. No segundo, eu aumentei a resistência, 20, a corrente diminuiu. Isso já me dá uma dica. Será que sempre que eu aumento a resistência, eu diminuo a corrente? É isso mesmo. É o que a gente chama na física de grandezas inversamente proporcionais, tá? Vou fazer só mais um exemplo para você perceber. Exemplo 3. Vou aumentar ainda mais a resistência. Vou dizer que a resistência agora são 100 ohms. Corrente, então, vai ser 100 volts. É U sobre R. O U é 100. Dividido pela minha resistência, que agora também é 100. Um número dividido por ele mesmo dá 1. 1 ampere. Opa. Certo? Então, o que acontece? Sempre que a resistência aumentar, a corrente irá cair. Essa é uma relação. Tá? E vice-versa. Sempre que a resistência diminuir,
a corrente vai aumentar. Continuando o vídeo, pessoal, eu vou tentar demonstrar para vocês de uma maneira um pouco mais prática aqueles conceitos de tensão ou diferença de potencial, corrente elétrica e carga. Primeiramente eu peguei um equipamento, que já deve ser conhecido de algum de vocês, que é um multímetro. É um equipamento que nos permite fazer várias medições elétricas, tá? Por enquanto eu vou medir diferença de potencial ou tensão. Então eu vou usar essa parte DCV, que DC é de corrente contínua, né, e V é de volts. Eu vou medir volts em corrente contínua. Vou colocar na escala de 20, primeiramente, ou seja, média até 20 volts. Aí eu vou pegar uma pilha normal, tá? Essa pilha pequena, que é a pilha AA, não sei se vocês vão conseguir enxergar aqui na câmera, AA. Ela é uma pilha de 1,5 volts. Está escrito aqui também. Vamos ver se a câmera consegue focalizar. Pronto, ó, 1,5 volts. Tá? Esse é o polo positivo, esse é o polo negativo. Então, vou pegar as ponteiras aqui do multímetro. Tá? A vermelha a gente coloca no polo positivo e a preta no polo negativo. Aí olha quanto está dando no visor, 1,62 volts. Ah, deu um pouco a mais que 1,5, tudo bem. É sinal de que a pilha é nova. Quando a pilha está com carga, ela dá um pouco mais do que o seu valor nominal mesmo, tá? Tá correto. Ok, beleza. Mas por enquanto não tem corrente elétrica, como eu falei. A diferença de potencial ou tensão é, de uma forma muito simplificada, a força que esses elétrons vão ter para vencer um circuito. Por enquanto, eles já estão com essa força potencial aqui, tá? Mas está parado. Para os elétrons se movimentarem, eu tenho que fechar um circuito. Mas a força deles, a tensão já está aqui. Vou pegar agora um outro tipo de fonte, que é uma bateria de 9 volts, muito fácil de ser encontrada também, é muito comum por aí, onde eu já prendi aqui 2 fios para facilitar o manuseio dela, tá? Mas da mesma forma eu vou botar aqui, ó, só para vocês verem primeiramente. Deixa eu colocar aqui o vermelho no positivo dela e o preto, a ponteira preta do multímetro no preto. E aí olhando para o visor, ó, tá marcando aí 9,44. Também nem um pouco a mais, porque como eu falei, a pilha nova, a pilha com carga, ela dá um pouco a mais mesmo, 9,44 volts. Então o que acontece? Vou pegar agora algumas resistências, tá? Esse mesmo aparelho aqui, ele também serve para medir outras grandezas elétricas, como eu falei. Se eu quiser medir resistência, eu coloco aqui nesse símbolozinho, que é aquela letra grega que eu falei que mede os ohms, mede a resistência, tá? Então eu vou colocar a escala aqui para começar, por exemplo, em 2K. 2K significa 2000, vou medir até 2000 ohms. E vou pegar uma resistência minha aqui, ó. Essa primeira. Observem o seguinte. Agora eu não estou medindo volts, porque aqui não tem nada, nem é um circuito, nem é uma fonte, nem nada. É só medir o valor dessa resistência. Bom, como a escala está em 2K e está dando quase 1, eu posso até aumentar um pouco. Deixa eu botar para 20K. Vou medir até 20 mil. Até 20 mil ele está medindo a 0,99. É aproximadamente 1, tá? Essas resistências elas são fabricadas com uma tolerância de erro. Então aqui a gente pode dizer que é 1K, 1000 ohms. Eu vou deixar ela bem aqui, à nossa esquerda. Eu tenho 1000 ohms. Vou pegar um outro resistor e vou ler aqui, ó. Não conseguiu, a escala é pequena, precisa aumentar a escala aqui para ele, 200. Opa, ele já é bem maior, né? 130, deixa eu estabilizar, peraí. Em torno de 130 ohms, podemos dizer, 130 mil ohms, 130K. Vou botar ele aqui no meio. E vou pegar mais um, vou medir também. Mais uma vez, se eu não meço é porque a escala está baixa, eu preciso passar para a próxima. A próxima escala vai até 2M, que é 2 mega, 2 milhões.
Opa! Deu 0,500 mais ou menos, né? Meio milhão, meio mega ou 500 mil, 500K, tá? Então, em termos de K, nós temos um aqui de 1K, um que deu mais ou menos 130K e um outro dando 500K. Opa, esse aqui já está saindo do vídeo. 500K. Então, eles estão na ordem. Menor resistência, resistência média, resistência maior. Para vocês verem a influência da corrente elétrica, eu poderia pegar um amperímetro, mas para vocês poderem perceber melhor, eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar, deixa só não tirar da ordem, ó, menor, o médio e o maior. Isso aqui é um protoboard, que é uma placa que permite a gente fazer ligações elétricas de uma forma mais fácil, para ficar testando, muito comum em laboratório de eletrônica. Aqui está a nossa bateria de 9 volts. E o que é que eu vou fazer? Eu vou usar um LED, um LEDzinho eletrônico, que ele vai nos ajudar a ver a corrente elétrica. Como assim? Quanto maior for a corrente elétrica, mais o LED vai brilhar. Tá? Então estou fazendo isso que é para a gente poder ter uma noção mais visual. Eu sempre acho que ver é uma forma melhor de aprender, né? Então vamos colocar aqui um LED. E aí, conectado ao LED, eu vou usar primeiro o resistor de menor resistência, aquele que é de 1K. Então olha só, eu vou pegar agora esse fio laranja que está ligado no positivo da bateria. Vou ligar numa ponta. E tem tensão, como eu falei, mas não tem corrente. Só vai ter corrente quando eu fechar o circuito. Eu vou agora fechar o circuito, ó. Presta atenção. Opa, já fechei, o LED já está ligando, né? Tem só que conectar melhor, peraí. Pronto. Por que eu tenho um circuito fechado? Porque olha só, a corrente elétrica, ela sai aqui do terminal positivo da pilha, vem nessa direção, passa pelo LED, em seguida passa pelo resistor, o resistor e o LED estão ligados em série, e volta por esse fio branco, que está aqui ele, ó, só para vocês verem que é o mesmo fio, volta aqui para a bateria, tá? Então, fechei o circuito fechado, a corrente de elétrons está percorrendo isso aqui. Então, percebam, eu vou sempre usar a mesma bateria, então não estou alterando a tensão, não estou alterando a diferença de potencial. Mas agora eu vou alterar a resistência. A primeira que eu coloquei foi a de valor menor, de 1. Se eu tirar ela e colocar uma outra, que eu disse que era o valor médio, vamos ver o que vai acontecer. Olha só, pessoal. Fechei o circuito. Perceberam que agora o LED acendeu, mas acendeu bem menos? Ó, vou até tirar para vocês verem como o LED está mesmo aceso. Ó. Tiro, fecho novamente o circuito. Ó. O LED acendeu, mas acendeu menos. Por quê? O valor da corrente elétrica agora é menor. O que eu falei no começo do vídeo? Se você aumenta a resistência, a corrente elétrica cai. Então essa que estava antes era de 1K, essa daqui já é de, esqueci o valor, acho que é 130, né? 130K. A corrente ficou menor. Agora eu vou tirá-la e vou colocar a última, que é bem maior que as outras. Vocês lembram? Era de 500K. Vamos colocar agora essa resistência aqui. Calma, ainda não encaixou. Vai encaixar agora. Olha só. O LED brilha, mas quase não dá pra ver. Eu vou fazer um pouquinho de escuro para vocês verem, ó. Espera aí. Desconectando o circuito. Conectando novamente. Vocês viram? O LED está acendendo tão fraco, que se não for minha mão na frente, ó, vocês mal vão perceber ele aceso. Por quê? Porque agora a corrente elétrica está muito pequena. Está tão pequena que o LED mal acende. Vocês querem comparar com o primeiro que a gente colocou? Que era bem uma resistência bem pequena? Vou voltar a colocar a primeira. Olha só a diferença. Gritante, né? O LED está muito aceso. Então é isso, o brilho do LED que vocês estão vendo tem a ver com a corrente. Se for uma resistência pequena, a corrente é alta, o LED brilha muito. Se for uma resistência mais alta, o LED brilha menos, porque a corrente vai ser menor. Viu? Médio, e agora colocando novamente
aquele resistor que é de maior valor. Quase nada, né? Bom, isso aí já nos leva a chance da gente falar um novo conceito, potência elétrica. O que acontece? Potência elétrica também tem uma fórmula, que acho que até hoje, talvez, se você não entendia, você vai entender o porquê dessa fórmula. Olha só. Potência elétrica, ela é medida como o produto, a multiplicação da tensão pela corrente. Na verdade, os livros de física, né, gostam de falar assim, ó, mas é a mesma coisa, como eu falei. U representa a diferença de potencial, mas diferença de potencial e diferença de tensão, ou simplesmente tensão, é a mesma coisa, tá? Eu prefiro usar essa simbologia que tem mais a ver com a parte elétrica. E a potência ela é medida em watts, cujo símbolo abreviado é uma letra W maiúscula. Então veja só, se eu tiver uma fonte de tensão que tem sempre o mesmo valor, quanto mais aumenta a corrente, maior fica a potência. Então na experiência que eu fiz aqui, o que eu fiz? No primeiro caso, desculpa, só lembrando, eu sempre uso uma bateria de 9 volts, eu não estou mudando o V. Mas para cada resistor que eu boto, a corrente fica maior. Então quando a corrente é maior para a mesma tensão, a potência é maior também. E o que é a potência elétrica? É a capacidade que aquela carga tem de consumir a energia elétrica. Os aparelhos que têm maior potência, que têm maior watts, consomem energia elétrica mais rápido. Desenvolvem mais com a energia elétrica, né? Então, por exemplo, uma lâmpada de 40 watts brilha mais do que uma lâmpada de 10 watts. Por exemplo, um motor que, vamos supor, tenha 300 watts de potência, ele vai girar mais rápido, ele vai ter mais força do que um motor de 100 watts de potência. E assim vai. Os aparelhos de maiores potências consomem mais rápido a energia elétrica, né? Então, isso para uma mesma tensão, claro. Colocando aqui o resistor, ó. Esse aqui é o pequenininho, não. Deixa eu colocar o... Esse aqui é o resistor de valor grande. Deixa eu botar o de valor pequeno, acho que é esse. Quando eu coloquei esse resistor aqui, eu estou tendo uma corrente muito alta. Então, e o meu V é sempre 9 volts. Então a minha potência aqui é alta, tá? Se eu coloco um outro resistor e passa a ter uma corrente menor, a corrente já fica mais baixa, né? O brilho é menor, então a potência é menor também, tá? O valor desse brilho do LED tanto está nos mostrando a corrente como a potência também. Então, correntes maiores nos levam a potências maiores. Correntes maiores nos levam a mais watts. Ok, gente?